irmãos, irmãs, boa noite. E qualquer horário que seja onde esta roda de conversa em forma de live seja vista, será muito bem querido por nós. Aliás, são essas visualizações, essas participações que nos dão bastante desejo de continuidade. Mas, Emerson, se não tiver nenhuma visualização, eu vou fazer o meu trabalho. O Chico passou 2 anos ministrando o Evangelho no centro, sozinho. Lá, claro que não era sozinho, estavam os espíritos bons e os inferiores, todos ali, uns para ensinar, para dar sustentação e outros para aprenderem. O tema são as explicações de Jesus sobre este episódio que vai ter hoje. É o capítulo 3º do livro Evangelho no Lar, do Espírito Ney Lúcio, por Chico Xavier. A conversação estava animada na casa de Pedro. E aí estava lá a senhora Sara, esposa do Benjamim. O Benjamim era um grande criador de cabras. E a senhora olhou para Jesus e disse: olha, mestre, eu sei que a boa nova prega o perdão, prega o amor, mas eu não consigo. Quando alguém chega para mim e me enfrenta negativamente, eu não consigo resistir. Sou ciumenta daquilo que eu julgo que é meu, as cabras, enfim, as propriedades. Aquilo que eu julgo que é meu, eu sou ciumenta. Então, sabe, mestre, eu fico assim, bastante constrangida em dizer sobre isso, porque eu não estou conseguindo. Aí Pedro falou: basta a boa vontade, Simão Pedro, basta a boa vontade. Aí a esposa de Simão Pedro disse: não, e com fé no nosso Criador, no nosso Mestre, nós atravessaremos qualquer situação, ainda que mais rude. Aí todo mundo esperava o que Jesus ia dizer. Qual seria o posicionamento de Jesus sobre essa fala, por exemplo, da Sara? Jesus olhou e falou: Sara, na sua casa, qual é a atividade importante? Criar cabras, mestre. Muito bem. E o que você faz para que o leite da cabra seja um sustento para a família? Até abrindo um parênteses, logicamente, naquele tempo não tinha geladeira, muito menos congelador. Ela diz assim: antes de colocá-lo, é imprescindível limpar, lavar com muito zelo o vaso em que vai ser abrigado o leite. Porque senão ele se deteriora, ele azeda, e aí não serve mais aos préstimos do uso na minha casa. Então, o vaso, mestre, bem limpo, é exatamente o ponto de partida para nós. Aí Jesus diz assim: a mesma coisa é na realidade humana. O vaso da intimidade, da alma, ele também precisa estar limpo para suportar os atritos, as situações mais complicadas e não azedá-las. Tanto que nós falamos assim: fulano hoje amanheceu azedo. Não é? Quer dizer, quando uma pessoa está assim mais mal-humorada ou alguma coisa que equivalha. Você vê de onde vêm os nossos ditados, os nossos brocardos. E falou para ela, falou: olha,
importante é deixar esse vaso sempre muito limpinho e entender que ele deve ser um petrecho, um vasilhame para guardar as coisas mais importantes. No seu caso, Sara, é o leite. E para nós, Sara, são os valores espirituais. E aí já fica uma reflexão enorme para nós. Que tipo de vaso nós estamos usando para guardar os valores espirituais? Nosso vaso está limpinho ou nosso vaso está sujinho? Esse é um aspecto para a gente pensar. E aí continua Jesus com a Sara, mostrando a importância dessa ausência de sujidão, de sujeira no vaso. Estando sempre muito próprio para ser guardado ali os objetos de estimação. Aí eu pergunto, o que é de estimação para nós? A gente dá mais valor ao leite do que a cabra do que o pasto do que o rio? Ou seja, como é que nós estamos priorizando essa escala de valores? O que é mais importante para nós? Aguentarmos uma situação ou revidarmos? Determinada pessoa, há um tempo bom atrás, uns 9 anos, 8 anos, sei lá, disse para mim assim: nunca mais vou conversar com você. Nunca mais. Aí elencou uma série de virtudes minhas. Você é isso, você é aquilo. E aí passou o tempo. E aí hoje essa pessoa precisa de uma testemunha. E ela não achou ninguém que testemunhasse, não a favor dela, a favor da verdade dos fatos. E ela, nesse aspecto, tem razão. Não tem a menor dúvida disso. Aí ela teve que ligar para mim. Eu fui colocar algum empecilho, não fazer tripudiar. Você falou que nunca falaria comigo, aí ó, tá vendo? Se fizesse assim, logicamente que eu estaria rebaixando aquele momento que aquele ser falou essa frase. Então eu, de tranquilidade, vou depor assim por diante, porque eu prezo o vaso da minha intimidade. Nós só somos alcançados por uma situação porque nós permitimos. Fulano fez um desaforo. Você permitiu, se não permitisse, acabou, não ia ter desaforo. E esse é o vaso que Jesus coloca muito bem para Sara e para nós. E nós nos indagaremos sempre como estamos para com a busca e a efetividade dos valores espirituais, que não adianta falar que buscamos. Só pôr o leite lá dentro do vaso é sim, 50% talvez, ou mais do trabalho, mas se não utilizá-lo, se não der a ele uma vazão, ele vai apodrecer também. Ele vai azedar também. Então, sem movimentação, o azedume é garantido. E Jesus, portanto, traz uma diretriz muito importante nesse sentido para Sara. Aí Jesus levanta, passa, afaga o cabelo daquela matrona, daquela senhora,
e diz para ela que caminha. Ou seja, ninguém vai aprender a andar sem andar. Nossos primeiros um ano e meio, eram terríveis. A gente mais caía do que ficava em pé. Mas hoje a gente já tem bem menos chance da queda. Mas podemos ter uma queda. Olha aí, outra lição da natureza. Se nós podemos ter uma queda, é porque também podemos ter uma queda moral. Mas que fazer? Sacode a poeira e levanta. Aquela música, aquele refrãozinho, muito importante. Levanta. Alguém disse para mim assim: Emerson, eu caí moralmente. Mas que bom que você caiu moralmente. Bom por quê? Porque significa que você já estava andando moralmente. A gente sempre só olha a queda. A gente não olha o progresso que a gente fez. Suponhamos assim, metaforicamente, eu tenho uma quadra de 100 metros. Eu estou lá 5 metros de vencer essa quadra, escorrego e caio moralmente. Mas olha, eu andei 95 metros. Então vamos olhar o que nós fizemos. Não vamos querer nos vitimizar. Que a senhora lá, com toda a sinceridade, a Sara, com toda a sinceridade, se formos olhar pelo aspecto ou viés psicológico, ela já estava vitimizando. Aí eu não consigo. Para mim é tudo mais difícil. Para todos é difícil. Por isso que é um planeta de prova e expiação. Para todos nós é difícil vencer essas etapas daqui. Não é fácil. Não é algo de uma hora para outra. E até porque a natureza não dá salto. Ela faz devagarinho. Você põe o leite no vaso, leva o vaso ao fogo, ferve o leite, depois você armazena da melhor maneira possível. Olha aí as etapas que nós também passamos. Nós nos enchemos de uma situação positiva, aí nos levamos ao fogo, que é a expiação, que é um momento mais difícil, aí nós saímos dali outra qualidade de ser, no caso o leite, o aspecto espiritual, depois nós vamos ser acomodados, colocados em um lugar que tenhamos utilidade. Então já fica uma outra pergunta: como é que está o nosso plano da utilidade? O que nós estamos fazendo está sendo útil para nós, para o outro? Ou a gente não acredita nisso, não vê isso, não quer saber disso? Essa explicação de Jesus é muito clara com essa história do vaso e o leite. É muito claro. É um momento para prosseguirmos e não estagnarmos, e não azedarmos. Eu fico treinando todo dia minha expiação, que chama-se paciência. Mas cada vez que eu escuto, eu peço, eu medito, eu falo sobre isso, olhando sobre mim, aí como diz a parte final desse capítulo, o orvalho em cima da pétala é o brilho de um diamante. O orvalho na estrada lamacenta não é mais que um barro, não é mais que um monturinho de água, sem beleza nenhuma. Quem que vai gostar? Entre você ver um orvalho, por exemplo, uma orquídea, assim, no nascer do sol, com aquele momento robusto, e cair uma lágrima, vamos dizer assim, dessa orquídea na estrada, que vira um monte,
um barro, um nada. Algo que não é sinônimo de evolução, enquanto o da orquídea com o orvalho é sinônimo de evolução. E nosso orvalho mental está indo para a lama, para a estrada lamacenta, ou seja, para as coisas negativas, pestilentas, tenebrosas, ou está indo para as lindezas da vida como a por mim citada. Tem tantas outras, né? Além da orquídea, poderíamos imaginar tantas outras, uma roça, também toda pintada de orvalho, é algo magnífico. E nós estamos nos dando ao luxo, no sentido de pararmos diante do espelho, olharmos, dizendo: olha, obrigado, Deus. Obrigado por esse corpo que o Senhor me deu, obrigado por o Senhor existir, por o Senhor ter todo esse carinho comigo. Obrigado, Deus. Eu mereço ser feliz. Vai parar, logicamente, de comparar com o barro. Vai comparar sempre com as flores, a beleza da natureza, sempre. E não um lado competitivo que o ser humano cria, que não leva a lugar algum. Então, essas explicações de Jesus são muito profundas. E eu queria exatamente trazer aqui para nós meditarmos juntos. Jesus amado, mestre dos mestres, que nos faça olhar sobre o vaso, nosso vaso interior, para que possamos colocar lá só coisas boas, possamos aprender cada um de nós naqueles pontos de dificuldade, mas recebemos muita intuição espiritual, que nos ajude, cada qual de nós com a sua vicissitude, com a sua dificuldade. Peço pelo Antoninho, que eu não tenho notícia de como ele está, mas que Deus o ajude muito, e a Sandrinha, que está lá acompanhando ele, também seja muito auxiliada. Enfim, que o melhor possa acontecer, não só a ele, a todos aqueles doentes, aqueles que estão reclusos nas cadeias, possam serem libertados da dor dentro da misericórdia divina. Que assim seja.